Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de João, ele fala que ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Esse é um versículo que, para mim, amarra muito a temática da nossa primeira mesa hoje, que vai falar sobre Evangelho, missão e amizade. Acho que, uma perspectiva cristã, talvez nunca seria possível dividir essas três coisas. Embora na nossa prática falha, a divisão seja bem frequente. A nossa oração com esse tempo, com esse primeiro encontro, se Deus quiser, de vários, é tentar recultivar esse espaço. E a gente fica muito feliz de convidar alguns amigos nossos, algumas referências nossas para a mesa. Então, eu queria convidar o reverendo Abraão Soares para estar aqui com a gente. Reverendo Abraão Soares foi diretor da Mocidade para Cristo, do Atletas para Jesus, mas a nossa ênfase aqui não é as instituições, são as relações. Então, para mim, Reverendo Abraão Soares é sempre sinônimo de duas coisas. A primeira é a frase, mantenha a chama acesa, sustente a sua vida de oração, seu amor por Jesus, seu amor pela igreja. A segunda é, zele pelo seu chamado. Quando eu fui examinado ao presbitério em 2013, quem liderou a comissão foi ele. Eu falei, ixi, esse senhor de cabelinho branco aí não vai comprar minhas ideias, meus projetos, não. E ele brigou pelo meu chamado lá no presbitério, tentando... Então, muita alegria estar com o senhor aqui hoje, muito significativo. Também queria chamar o pastor Ricardo Barbosa. Vamos pôr a mesa. Ricardo é um mestre de espiritualidade nosso aqui no Brasil, pastor de pastores, diretor do Centro Cristão de Estudos e amigo, ouve os dilemas, ora pelas tensões, dá os conselhos e os confrontos que a gente precisa ouvir. Alegria nossa ter você com a gente, Ricardo. Na correria aqui com criança. Vou chamar aqui duas pessoas que são muito importantes para mim. Valdir e Cileda, podem se colocar aqui no lugar de vocês. Valdir e Cileda são pais espirituais para mim. A Cileda tem sido aquela pessoa com quem uma das pessoas com quem eu posso derramar minha alma recente. E Valdir também uma inspiração. Eu, desde pequena, sou filha do Carlinhos, que cantou, então, desde pequena, eu cresci olhando essas pessoas aqui, ó. O Ricardo é meu tio, então, né, também é da família, então. E assim, é engraçado, porque eu fui entender que meu tio era uma pessoa conhecida no mundo, assim, depois de tipo assim, uns 18 anos, assim. Falar, caraca, ele tem toda essa importância, tem livros, meu tio tem livros. E aí foi quando eu comecei a conhecer as obras, comecei a participar, fui completamente transformada. Valdir e Cileda, Abraão, também cresci vendo, admirando nos eventos, e à medida que eu fui crescendo, fui entendendo a importância deles no meio da fé evangélica brasileira e fora do Brasil. E comecei a ler, comecei a conhecer eles como autores, não só como pessoas, né? Não só como aquele tio e aquela tia que eu via quando criança. E vocês, todos, têm um espaço enorme na minha caminhada de fé, são inspiração. E eu agradeço demais a Deus por estar aqui, podendo compartilhar, apresentá-los aqui. É isso. Que bom que ela cresceu olhando eles, né? E ouvindo, a gente também tem crescido, graças a Deus, e por isso que a gente está aqui para ouvir histórias. E eu quero chamar mais uma pessoa para compor esse momento, que é o Marcelo. Por favor, o Alberto. E nós vamos ter esse momento, 1 hora de conversa, tá? Então, a gente vai conversar em torno de um tema... Me ajuda? Suportar uns aos outros, né? Você prefere? Tá bom. Tranquilo. A gente vai ter 1 hora de conversa.
em torno de um tema que é muito importante e muito caro para Lausanne, que é como e por que não fazer a missão sozinhos. Como e por que não fazer a missão sozinhos. Então, a gente vai ser uma conversa, tá? A gente vai intercalar aqui as experiências, aqui as opiniões. E Lausanne não foram amigos que se juntaram para fazer um congresso. Lausanne foi forjado no meio de tensões, e amizades também têm tensões. Então, tem amizades que começam a partir de algumas tensões. Então, se essas tensões foram pós-guerra, então várias organizações, vários segmentos, inclusive do cristianismo, como o catolicismo, precisou refazer ou repensar a sua presença na Europa e no mundo, pós-guerra principalmente. Então, o catolicismo conseguiu fazer isso com o Concílio Vaticano, tentou com isso, mas os evangélicos não tinham essa unidade institucional, podemos assim dizer. Então, juntar o Ministério Billy Graham com John Stott e tantos outros em torno de uma conversa, em torno de uma organização, de um encontro, também tiveram suas tensões. E o Paul Freston diz que, nesse momento, o movimento Lausanne foi importante porque ele serviu como um agiornamento. Então, o que é ser evangélico e o que é ser missionário evangélico pós-Segunda Guerra Mundial? Então, isso precisava ser bem definido. Isso, no encontro, para pensar isso, as tensões apareceram. E que bom que o movimento Lausanne, com o passar do tempo, foi aprendendo a juntar opiniões e visões diferentes. E nisso também foram promovendo as amizades, né? Então, a gente não fala de Lausanne como um ponto romantizado, 74, mas como um ponto de partida para discussões teológicas seríssimas que a igreja precisava ter, como lidar com os pobres, como lidar com os ricos, como lidar com os cristãos nominais, como lidar com os não cristãos, uma série de outros temas que Lausanne se propôs como plataforma de discussão, de conversa, e aí a presença dos nossos irmãos e irmãs aqui vai ajudar a gente a trazer isso mais perto da gente, né? Então, por isso que eu queria começar perguntando, e aí fique à vontade, por que não fazer ou não viver a missão sozinho? Fique à vontade, quem quiser. Começar pelo nosso decano. A Cileda disse para mim esses dias que a Cileda é ela aqui. A Cileda disse para mim esses dias que eu estava me repetindo muito, falando um pouco da minha origem, né? E do que o Evangelho fez na minha vida, né? E ela tinha razão, mas é que esse tem ficado um negócio importante para mim nesses últimos tempos, reconhecer assim, de onde eu venho. E eu venho de um universo, digamos assim, étnico no sul do Brasil, né, de descendência alemã, e eu venho de um transfundo espiritual pietista, também alemão, né? Então essas duas, assim, essa compreensão do Evangelho e essa etnia, né, acabaram determinando muito a minha, digamos, a minha origem. E quando eu conheci a Aliança Bíblica Universitária do Brasil, foi bastante, né, um abrir dos olhos para o Evangelho, para uma relacionalidade, mas também para uma realidade, né? Então, assim, desse universo um pouco étnico, um pouco não, né? Poder conhecer um Evangelho que gosta do outro e não necessariamente discrimina o outro, né? E um Evangelho que abre os olhos
para uma realidade que também vai além da tua própria realidade, né? E que consegue e quer trabalhar o outro na perspectiva de uma caminhada conjunta, né? Então, assim, por isso que eu ando me repetindo muito esse fato do que o Evangelho faz com a gente, né? Hoje de manhã eu abri o meu celular e tinha uma nota da filha de Samuel Escobar falando, desculpe, foi um erro, né? Que tinha uma chamada não atendida e desculpe, foi um erro. É que essa semana a gente mandou uma saudação para Samuel Escobar. Esses dias ele fez 89 anos, a filha está cuidando dele, e eu tenho, nesses últimos dias, tido muita saudade de Samuel. Samuel foi alguém muito importante na minha vida, porque ele me ajudou a entender, a viver esse evangelho, esse evangelho que gosta de cruzar fronteiras, esse evangelho que gosta do outro que é diferente, né? E esse evangelho que leva você para além de onde você achava que você ia passar a vida toda dentro daquele feudozinho, né? Então Samuel é uma pessoa muito graciosa, investiu muito na minha vida, né? Então foi interessante receber essa nota da Lili hoje de manhã. E por último, eu acho que a própria caminhada com a Cileda, ter casado no Maranhão, né, sendo de Joinville, da Vila da Glória ali, para casar com a Cileda, foi justamente uma expressão. Foi uma expressão, aliás, acho que tem sido, né, do que, em parte, o que o Carlinhos falou, que o Pacto de Lausanne, de alguma forma, propugnava, né, de um evangelho para além de fronteiras, de um evangelho fundamental na nossa vida, de um evangelho que acolhe e de um evangelho que enraiza, de um evangelho que transforma. E essa mobilidade, digamos, para o próprio casamento em São Luís do Maranhão, e com toda, digamos, de novo, para mim, a simplicidade com a qual isso aconteceu, né? O fato de ter ido de ônibus, né, 55 horas para casar, acho que era um pouco uma parábola dessa caminhada. Eu acho que uma vantagem da idade, são poucas, né? Não tem muita, não. Mas, assim, uma delas é a gente poder hoje olhar para uma história, né? E, de fato, eu me identifico assim como um ser comunitário. Eu sou um ser eclesial, assim. Eu tenho uma identidade comunitária, né? Não sei pensar, não sei agir, não sei atuar fora de uma experiência e de uma vivência comunitária, não só local, né, mas também essa vivência estendida, né? E eu sou muito grato a Deus de olhar hoje para essa história e ter amigos de mais de 50 anos que temos assim caminhado juntos. E às vezes amigos que a gente fica um bom tempo sem encontrar, mas quando encontra é como se estivéssemos dando continuidade à conversa de ontem. Assim, não há um espaço que cria uma distância, né? A distância que existe entre nós é essa mesma aqui, a vida toda, né? Nunca teve uma distância maior do que essa. Então, assim, a minha trajetória nessa coisa toda, 74, eu tinha 19 anos, eu não fui no de 74, mas a partir dali começou a minha participação nisso. E acho que tem algumas coisas importantes para pontuar nesse princípio assim que envolve fazer missão
em comunidade, ou em comunhão, ou em relacionamento. Porque ela requer de nós também uma certa coragem, uma certa integridade, uma certa coerência, né? E acho que a própria história de Lausanne explora muito isso, assim, como o Carlinhos já disse, é um processo que envolveu muitas tensões, né? Muitas tensões, né? Assim, Lausanne 74, isso aqui são minha leitura. O Valdir é o doutor Lausanne, depois ele pode corrigir as bobagens que eu vou falar. Mas, assim, o resultado final não foi, de certa forma, o resultado previsto. Não foi. Assim, o reverendo Billy Graham e a Associação Billy Graham, a ideia era um congresso para estimular, promover a evangelização mundial, no sentido mais clássico do termo, né, de proclamar o evangelho para o mundo inteiro, que era o trabalho que o reverendo Billy Graham realizava e realizou ao longo de sua vida. Mas aprove a Deus meter ali dentro René Padilha e Samuel Escobar, que trouxeram uma palavra, uma palestra que precisa ser lida para quem for no próximo Lausanne, para entender como é que essa coisa acontece, e um John Stott, que foi um grande estadista, e que costurou, no meio de tensões enormes, para sair isso que nós temos de 74. Não aconteceu de maneira suave, simples, de irmãos abraçando, não, é tenso. Né? E precisa coragem, precisa firmeza. E isso, às vezes, tem custos altíssimos. Né? E depois disso, nós tivemos CBE, a Fraternidade criou o CLAD, já tinha um antes. Isso tudo aconteceu em meio a muitas dificuldades e a muitas tensões. E eu hoje olho e percebo quanto elas foram importantes para forjar essa amizade na missão. Assim, estabelecer alicerces claros, alicerces sólidos. Né? O Carlinhos mencionou a Lausanne e Manila, né? Eu tive o privilégio de estar lá. Foi tenso, né, Valdir? Foi muito tenso. Não incluíram nenhum latino nas plenárias principais. Né? Eu lembro, depois você me corrige, mas o Valdir, o Dieter, o Manfred, reunindo com Leighton Ford e com outros lá para meter um latino no plenário. O Valdir falou 5 minutos, te deram, né? 8. Ah, não, então foi muito generoso. 8 minutos. 8 minutos no plenário. Assim, né, uma parte ou toda a delegação da Alemanha foi embora, porque achou que o Congresso era muito liberal. E o Congresso Brasileiro de Evangelização, um pastor muito amigo meu, sabendo que eu iria, isso em 83, me recomendou ter cuidado, porque lá ia ter uma turma liberal, de uns luteranos, um Valdir, um Dieter, não sei quem, e me encheu de medo para ouvir essas pessoas. Então, assim, como é que você constrói um relacionamento dentro de um processo desse? Assim, eu me lembro assim como se fosse hoje, depois da palestra do Luiz Palau, que era um evangelista argentino, radicado nos Estados Unidos, muito americano, como disse o Carlinhos aqui, com a palitozinha azul celeste, calça branca, gravata amarelinha, e ele fez uma palestra assim, meio que desconstruindo 74, e o reverendo John Stott era o anfitrião do dia. Eu nunca esqueci. Terminou a palestra, ele pegou o microfone e deu graças a Deus de ter nos dado uma memória curta para não lembrar certas coisas. Isso logo depois do Palau falar. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que esses processos, eles precisam ter essa integridade, essa coragem, porque o risco de, no caminho, perder algumas pessoas é sempre real, não há um romantismo nisso. Eu sou muito grato a Deus pela coragem de pessoas como, já mencionadas aqui, o René, Samuel e tantos outros da fraternidade, daqui do Brasil, como o nosso saudoso Robson Cavalcante, e tantos outros, o Manfred, tantos outros que tiveram coragem de bancar um projeto, uma proposta, uma visão missionária
que para muitos deles teve custo altíssimo, altíssimo. Então, isso é muito importante para a gente pensar em construir missão em comunidade, né? Porque isso requer de nós integridade, coerência e coragem. Ricardo, é interessante que o Movimento Lausanne, como plataforma, ele já traz alguns grupos já mais próximos, né? Então, por exemplo, no primeiro congresso, tinham cerca de 300 pessoas ligadas ao Ministério Estudantil, né? A comunidade internacional. Então, praticamente aí, quase 10%, né? Então, já é um grupo que provavelmente já tem ali o seu ethos, a sua forma de se comunicar, mas quando se junta com outros grupos que também têm a sua forma de lidar com o evangelho, com as práticas, né? Isso enriquece, né? Traz uma tensão, mas uma riqueza, porque quando você está dentro de dedicado a um ministério ali que é, por exemplo, estudantil, e você vai fazer uma troca, uma conversa com alguém que já é mais focado com povos não alcançados, tradução da Bíblia para outras línguas, evangelização específica de crianças, ou do mundo dos negócios, empreendedorismo. Olha quanta riqueza e quanto que esse desafio é cada vez mais crescente, né? E a gente tem a tendência de olhar para o passado sempre colocando como uma coisa atrasada, né? Infelizmente, isso é uma visão que a gente tem histórica, que a gente precisa superar isso. Mas não era tão conectada quanto é hoje. Desculpa, não era tão acelerado quanto é hoje, mas já era conectado. Então, já era conectado. John Stott, dentro da comunhão anglicana, ele era responsável pela ala evangélica voltada para a América Latina. René Padilha, daqui, estudou na Inglaterra. Samuel Escobar, que o Valdir citou, foi um dos fundadores da ABU aqui no Brasil. Depois ele vai para o Canadá, conduzir a ABU do Canadá. Então, são pessoas que estão ali ou pela função que eles estão exercendo, ou pela amizade que eles têm, eles já estavam conectados. Hoje nós estamos conectados e acelerados, com risco de desconectar. Mas essa conexão, ela é promovida, inclusive, pelo espírito da missão. Então, quando a gente fala o espírito de Lausanne, você já vai ouvir isso, a gente está falando do ethos de Lausanne, como é que Lausanne lida com os métodos, com as formas. Mas, no final das contas, o que prevalece é a nossa intenção de estarmos juntos como corpo de Cristo, como comunhão. Daí eu queria ouvir, então, talvez a Cileda, o Abraão, contar um pouco de como é que ele desenvolveu as amizades, ou as experiências dele em torno do Evangelho da Missão. Por favor. Eu gostaria... Pode ir falando que vai aparecer. Vai aparecer? Vai, não vai. Pela fé? É, pela fé. Vamos lá. Toma aqui, esse aqui. Obrigado. Eu gostaria de aqui citar 2 frases de uma carta que Billy Graham mandou para todos os participantes de Lausanne 74. Ele diz o seguinte: eu nunca vou esquecer que nós pudemos sentar juntos ao redor de uma mesa e adorar o Senhor. Ele diz também: nossos corações foram aquecidos pelo Espírito Santo, de tal maneira que em assuntos para serem discutidos o foram sem rancor, porque eram assuntos sobre os quais tínhamos diferenças. E aí ele cita também Chesterton, que disse certa vez: pessoas brigam frequentemente porque não conseguem dialogar. E eu quero citar também um outro saudoso de todos nós, que esteve em Lausanne também, em 74. Todos aqui lembram dele. Nas palavras do saudoso, eu tive que anotar tudo para falar para vocês. Nas palavras do saudoso Robson Cavalcante,
disse o seguinte, Robson Cavalcante: uma renovada ênfase na responsabilidade de todos para levar o Evangelho a todo mundo e um incontido entusiasmo caracterizou o chamado espírito de Lausanne. E eu acrescentei, agora peço licença para ler para vocês o que ontem eu escrevi. Graças a Deus que Ele acendeu a chama em corações daqueles conhecedores dos tempos. Lembram quando Davi estava formando o seu gabinete e cada tribo mandou a sua contribuição? Da tribo de Issacar, quem é que foi representando a tribo de Issacar? Eram 200. E eles eram conhecedores dos tempos e das épocas para Israel saber o que devia fazer. 1 Crônicas 12, 32. Então, quero dizer aos irmãos aqui o seguinte: nosso desafio hoje é responder ao chamado de Deus para a unidade e ser uns instrumentos para que a oração sacerdotal de Cristo, para que todos sejam um, aconteça. Graças a Deus por aqueles que sustentaram a chama. Vou citar dentre várias organizações, missões, uma delas, pela graça de Deus, se destacou a ABU. A ABU se destacou e hoje nós vemos, eu estou vendo aqui e digo isso com grande emoção. Eu estou vendo a chama ser reacesa, ou ser acesa no coração de vocês. Pastor Marcelo sabe disso, que eu falei isso lá no acampamento, 2 vezes nesse ano, lá no nosso acampamento, em Nova Lima, perto de Belo Horizonte. Alguns dos nossos heróis, Deus já levou. Alguns dos meus heróis. Eu estava vendo a lista de todos os brasileiros que foram. Tinha também alguns norte-americanos, 13 norte-americanos, representando o Brasil em Lausanne 74. E daqueles brasileiros que foram, poucos estão vivos. Então, meus heróis estão sendo levados. Mas eu orei a Deus e Deus respondeu a minha oração. Eu pedi a Deus que eu só falasse, eu só me dirigisse a grupos que eu poderia dizer: vocês são meus heróis. Então eu quero pedir a vocês, em nome de Jesus, que vocês mantenham essa chama acesa de Lausanne. E eu dou graças a Deus por estar aqui. Provavelmente eu sou o único aqui que estou aqui, que estava em 74 lá em Lausanne. Eu vivi intensamente. E o que mais me marcou, e o pastor Marcelo pediu que eu dissesse isso onde eu fosse, o que mais me marcou lá foi o seguinte: Stanley Moynihan, que na época era o presidente internacional da Visão Mundial, numa mensagem inspiradíssima pelo Espírito Santo, ele termina a sua mensagem nos lembrando que Eliseu pergunta: onde está o Deus de Elias? E Stanley Moynihan lá, e aquilo abalou quase 4.000 delegados de todo o mundo, inclusive eu, que ouvi Billy Graham, John Stott, Francis Schaeffer, pude sentar com a dona Corrie ten Boom e conversar com ela. Mas o que mais me marcou foi a pergunta que ele fez, que eu quero deixar com vocês hoje. A pergunta era: onde está o Deus de Elias? E ele disse: hoje a pergunta é: onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? E eu estou vendo aqui muitos Elias de Deus. Bom, me emociono muito também, porque eu estava no escritório da MPC em 1974, quando o Abraão chegou, e eu acho que ele, como ele tem uma memória muito boa, ele vai se lembrar disso. Estava no escritório e ele chegou de viagem, ele chegou do Lausanne. E eu falei assim: rapaz, me conta tudo, como é que foi o negócio lá?
e nós gastamos muito tempo me contando como é que tinha sido. Então, eu não fui em Lausanne em 74, mas eu bebi assim da fonte direto durante muito tempo. Por causa de Lausanne, nós realizamos vários encontros no ano de 75, e espalhando essa chama por várias cidades juntos. E o que eu vejo aqui hoje é uma bênção de Deus no meu coração. Quando eu olho para o Valdir, para o Ricardo, estava falando com o Valdir ali, era muito legal, a gente caminhava junto, tinha uma turma assim, né? Tudo congresso, a gente estava junto assim. E ao longo da caminhada muita coisa foi acontecendo. E era um grupo grande de amigos que andavam muito perto. Como o Ricardo diz, a distância assim, né? A gente abençoada foi a década de final de 70, 80, foi uma década espetacular. Mas o que aconteceu foi que, por muitas coisas, a gente foi se separando, né? E eu tive uma conversa, eu, Abraão e o Paulo, lá na casa dele, o Paulo Júnior. E não foi na igreja. E aí nós choramos muito ali, pensando na turma dos 65 mais. 65 mais. Bom, eu estou com 67, eu sei que não parece que tem mais, né? E aí a gente pensou, puxa, mas será que a gente não consegue andar junto, né? Essa turma? E fiquei com aquilo no coração, depois choramos juntos, eu e o Abraão, orando para que algo acontecesse, que a gente pudesse... Porque você perguntou por que é importante, né, trabalhar junto. A resposta é simples, porque com a ajuda do outro fica mais fácil cumprir a missão, para começar, né? E porque maior é aquilo que nos une que aquilo que nos separa, ou não é, gente? Maior é aquilo que nos une, né? Somos pessoas diferentes, porque eu fico pensando, o que nos une? Gente, vamos combinar que teologia não une ninguém. Não une. Bobagem pensar que teologia vai unir. Bobagem achar que denominação vai unir. O que nos une é o sangue de Cristo derramado na cruz, o que nos une é a missão, o que nos une é a palavra, entendeu? E aí, recebi o telefonema. Eu tive até uma ideia, gente, mas eu não posso falar dessa ideia que eu tive, não. Mas depois eu conto. Aí tentei, eu vou fazer isso, vou começar em mim. Não deu nada certo. Aí desanimei da ideia. Mas aí eu recebo um telefonema falando disso aqui, né? E eu entendi que era nossas orações lá, Abraão, né? De ver essa moçada e ver todo mundo aqui. Isso é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E eu oro, peço a Deus, e hoje eu não podia vir aqui, mas eu falei, como eu não vou vir aqui? Eu tenho que vir. Tem que ir lá, esse é um momento histórico na minha vida, né? Ver isso, eu não posso ficar fora disso, porque isso é um clamor do meu coração, né? E depois, se tiver tempinho, também a gente conta umas curiosidades, para o negócio não ficar muito assim. A gente conta até uns causozinhos bacanas da caravana de 1989, que aconteceu lá, que foi muito legal. Vou contar um, cara, não quero nem saber. Nós éramos uns 200, né? E eu não sei se você se lembra que eles colocaram um casal americano para dirigir um negócio que era chato demais, lembra? Uns mestres de cerimônia, chato demais, aquele negócio horroroso. E o nosso tradutor era o Ricardo Gondim. E o Ricardo Gondim, um verdadeiro palhaço, né? Aí ele pegava o microfone, imagina, 4.000 pessoas sentadas, tinha 200 brasileiros. Ele pegava o microfone, tradução daquela do radinho, né? Aí, conversa vai e tal, e falava, gente, esse negócio está muito chato, vou traduzir esse negócio não, vou contar uma piada.
Vou contar uma piada aqui, porque esses caras estão enrolando aí, tendo sem graça. Agora, ri baixo, porque vocês vão chamar a atenção. Aí você imagina todo mundo assim, aquele silêncio, aquele negócio assim e tal. Ele contava piada, rapaz. 200 pessoas riam no meio de 4.000. Aí, nossa, aquele susto, aquele negócio. Então, tem muitos causos assim, interessantes. Da nossa chegada também lá. Né? Isso é a parte apócrifa. Não, só essa parte tem que contar também, a turma rindo aí. Todo mundo gostou. Obrigado por ter vindo e ter compartilhado, né, essas experiências muito boas. Sileda, a gente quer te ouvir também. Pois é. Conterrânea. Olha o bairrismo aí, o bairrismo, hein? O bairrismo. Eu fiquei muito emocionada ao ver o André e a Lina aqui na frente juntos. Para mim, isso simboliza o que está acontecendo aqui. Porque são gerações, não é? São gerações dando continuidade. Não se sabe se a Lina vai fazer. Mas, assim, a gente já mencionou um monte de nomes que vocês vão saber, talvez alguns saibam quem são essas pessoas, ou vão precisar perguntar ao Google, não é? Mas que fazem parte dessa história e fizeram a nossa identidade, como, não só como teólogos, mas principalmente como companheiros, como amigos, como gente que mentoriou a gente, que sentou na mesa junto com a gente, conversando sobre a igreja, até teologia, tomando café juntos, às vezes. A Lausanne é uma história, e eu acho que, particularmente, Lausanne, no Brasil, via ABU, MPC, é essa história sendo construída ao redor da mesa. Café com leite, um pãozinho, conversando. Como Jesus fazia. Jesus chamou os discípulos para estar com ele, não para para pregar com ele e para fazer milagres com ele, para estar com ele. E, então, eu diria que é importante a gente fazer juntos, porque Jesus fez isso e modelou para nós, não é? Teria assim, muita história para contar. Eu não estive em Lausanne em 74. A gente nem tinha começado a namorar, nós dois. Mas eu já estava com a ABU em São Paulo e começando a fazer o que Deus me chamou para fazer e que, para mim, é muito importante também quando se fala em continuar, em dar continuidade à Lausanne. Aquilo que o John Stott, que foi um dos ícones de Lausanne, me disse pessoalmente, numa conversa de mesa, tomando café, pão com manteiga e um cafezinho, e que eu chamo de protagonismo silencioso. Protagonismo silencioso. Deus me chamou para o Ministério do Silêncio, da tradução, não é? Por trás dos bastidores. E a história com a ABU, com a ABU e Lausanne, em função disso, foi toda esse trabalho do protagonismo silencioso necessário e importante num trabalho como esse. Talvez você diga, eu não sei pregar, não é o meu dono, graças a Deus, não é todo mundo igual. Seria um barulho enorme, todo mundo pregando de uma vez. Precisa a amizade, a convivência, o saber compartilhar, o saber trabalhar juntos, precisa de vários perfis. E é isso que Deus faz, não é? E essas pessoas que foram mencionadas aqui, Samuel Escobar, René Padilha, o próprio John Stott, muitos outros, foram
mentoreando, discipulando a gente na caminhada, ensinando a gente não só a pensar teologia, não só fazer missão, mas a fazer missão sendo gente, sendo coerentes. Nos ajudaram a aprender como namorar, como ser casal, como o jeito de se vestir, o que a gente come, estilo de vida simples, que foi uma das coisas que nos marcaram e assumiram, faz parte dessa caminhada juntos, não é? E que eu fico emocionada de ver vocês aqui dizendo a gente quer continuar, quer dar continuidade a essa história, porque a gente pode escolher fazer parte de uma história como essa, de tantos anos, tirando uma selfie com os grandes nomes na plataforma e dizer, eu estou lá. Mas o que é que está lá dentro? Por que se caminha junto? Não é a selfie da plataforma, mas é o chamado, é a fé, o que nos faz querer caminhar juntos. Naquele café com o John Stott, que eu me referi, ele me disse, você, como tradutora, eu traduzia os livros dele, Obrigado por traduzir Deus me colocou. várias obras para a gente. Aliás, semana passada, um menininho numa igreja que a gente não conhecia chegou por trás de mim, me abraçou, me ofereceu um pacotinho de jujuba e disse assim, você quer? Eu posso lhe dar? É só para dizer obrigada, porque você traduziu um livro, aquele livro que eu conheci Jesus. Gente, então, acho que é isso, né? O que Stott me falou assim, ele disse, você escolheu uma profissão que não vai colocar você no palco. É uma profissão de serviço. E eu queria lhe agradecer, porque eu nunca seria lido pelos brasileiros se alguém não traduzisse os meus livros. Mas esse chamado exige a consciência de que é chamado. Foi Deus que chamou, não é? E é isso que eu chamo de protagonismo silencioso, que talvez seja o que Deus quer para muita gente aqui. Mas seja uma Lina, seja um André, as gerações diferentes, mas tem uma caminhada aqui que vocês precisam continuar, né? Acho que é isso. Pode. A gente vai abrir espaço. Tranquilo. Fique à vontade. É porque eu sou engenheiro e eu gosto de trabalhar a pedagogia da cena. E eu acho que Deus está sempre conversando conosco num cenário pedagógico e não litúrgico nem metodológico. Deus é Pai. E antes de colocar o homem na terra, ele preparou um cenário pedagógico. Então, eu não acredito em coincidências, eu acredito em evidências. Curiosamente, nós estamos aqui no Esforço Lausanne, que teve um protagonismo de um homem com 53 anos de idade que queria ver um evangelho ser coerente. Ninguém estava discordando do evangelho a ser pregado, mas ele precisava ser aterrado. Pela boca de uma testemunha você proclama, mas só através de uma relação a verdade é estabelecida. Nós podemos continuar proclamando a verdade individualmente, mas ela só será estabelecida a partir de uma relação. E a figura emblemática desse esforço de relação, querendo ou não, foi o John Stott, na relação dele com o Billy Graham. Um esforço de coerência entre proclamação e estabelecimento. A tradutora disso foi a Leda. A Cileda. Amém? Então, a Cileda foi a voz tradutora disso. Curiosamente, uma mulher. E que hoje, pedagogicamente, está no centro do palco.
Então, nós temos uma tradução de John Stott na figura de uma mulher, coincidência ou não, colocada no centro da conversa. Pronto. Eu acho que isso vale como conexão pedagógica histórica, viu, Cileda? Esse coração, porque talvez não tivesse ninguém melhor para ser voz nessa conexão do que você, que captou o espírito da coisa. E todos nós, de alguma maneira, fomos testemunhas dessa relação. Então, é quase uma coisa meio espiritualista aqui, de evocar uma presença do santo, padroeiro nesse sentido. Amém? Com toda a licença poética, mas eu não podia perder a chance de ver isso, de colocar de maneira tão emblemática na nossa cena pedagógica. Obrigado. Acho que vale uma salva de palmas. Muito obrigado. Se é histórico, é divino. Nesse sentido, se é histórico, é divino. Nós temos um tempo agora de testemunhos com Lucas Pegoraro, Aline, Davi e o Matheus Rezende. Abraão? Não entendi. Tá bom. Boa tarde, ou bom dia. Meu nome é Aline Davi, eu faço parte da Missão Steiger. E é muito bom estar aqui, poder fazer parte disso. Eu tenho acompanhado a história do Lausanne há muitos anos. Acho que desde que eu me embrenhei por esse caminho de pensar numa vida missional, não tem como não seguir essa referência, né? O Lausanne, ele é uma referência para nós, assim. Então, tem sido muito inspirador poder estar aqui hoje de manhã ouvindo vocês. Eu fiquei muito emocionada, porque a gente das novas gerações, a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente está pronto para tudo. Mas é tão bom reconhecer a nossa limitação e aprender com quem veio antes. Isso é extremamente valioso. Então, o meu testemunho, ele vai muito nessa linha, de a gente entender esse valor da amizade, não apenas naquilo que a gente realiza caminhando juntos, mas praticando juntos, mas de poder sentar numa mesa. A gente teve esse prazer imenso ontem, né, com o Paulo, e aprender tanto, e ouvir tanto, e ser tão ensinado sobre isso. E a gente tem feito muito isso, né, no nosso ministério. Graças a Deus, o que eu posso dizer é que o nosso foco missionário, ele é muito voltado para o alcance de uma galera que nunca entraria numa igreja. Então, a gente precisa estender relações de amizades com essa cultura. E é o que a gente tem buscado fazer. A gente entende que a amizade, ela é um elo de ligação muito poderoso para a pregação e a anunciação do Evangelho. E a gente tem feito dessa prática algo muito real. E algumas coisas que a gente pode... Eu teria muitas coisas para testemunhar sobre o que Deus tem feito em consequência de reconhecer essa necessidade de laços de amizade profundos. E acho que uma das coisas que eu gostaria muito de falar são alguns eventos que a gente tem promovido como missão e como a gente tem conseguido construir esses laços de afeto e de relacionamento com pessoas que veem no cristianismo e no evangélico de maneira geral alguém que não merece respeito. Então, quando a gente vai para essas culturas, para essa cena cultural, que é muito dinâmica, que envolve normalmente música, arte, expressões poéticas e tudo isso, e a gente vai lá, como representantes do reino, né? Porque existe uma integralidade do ser. Eu não sou missionária quando eu visto a camiseta da missionária, né? Todos nós somos missionários o tempo todo, nós estamos em missão, porque a gente é chamado para um propósito muito específico, que é
ir, pregar o evangelho, fazer discípulos, né? E o que significa tudo isso? E eu tenho visto isso, assim, eu tenho testemunhado que quando a gente sai desse papel de que, apesar de nós conhecermos a verdade absoluta, né? A única verdade absoluta que é Cristo, a gente sair desse papel de que nós estamos indo lá como redentores, né? Que nós estamos indo nos relacionar com essa galera como salvadores, como se a gente tivesse o poder de convencer alguém a alguma coisa. Mas a gente entende que a amizade, estreitar laços, ser um bom ouvinte, conhecer a trajetória de algumas pessoas e, durante essa trajetória e o desenvolvimento dessa ideia, eu encontrar pontos de contatos com a minha vida e que faça sentido para a aplicação do Evangelho nisso. Então, eu acho que a amizade ela tem esse poder muito colaborativo para que o reino possa ser anunciado. Porque em relações de amizade existe confiança. Então, a gente tem experimentado isso. A gente tem visto muitos jovens que estão hoje na faixa entre 15 e 29 anos, que não têm encontrado ninguém que possa caminhar com eles. Hoje, esse já é a segunda maior causa de morte nesse público é o suicídio hoje, né, segundo a OMS. Então, existe uma carência de relacionamentos profundos, de relacionamentos de confiança, dessa galera encontrar na gente um foco de esperança e de alguém que vai transformar a sociedade por meio do amor, né? Por meio do que Cristo nos ensinou. E nós temos visto isso. A gente teve números muito expressivos assim, de jovens que odiavam crente por conta daquilo que a gente mostra. A nossa expressão pública talvez não seja a melhor, né? Dado aos canais mais acessíveis, aos locais mais acessíveis. E a gente é visto, eu já ouvi muito assim de jovens na rua, que eles falavam, você é crente? Então você me odeia, porque crente odeia todo mundo. Né? E, cara, isso foi muito duro para mim quando eu ouvi isso. Porque eu falei, não, isso não é verdade. E como que eu posso demonstrar para você que não? A gente é chamado a amar as pessoas, né? E eu entendo que a gente é chamado a amar as pessoas, amando as pessoas e saindo da nossa zona de conforto. E quando a gente tem vivido isso como missão, e a gente tem se colocado nessa disposição de não ser um número, não enxergar aquela pessoa como um número, mas ir lá e falar, olha, você tem que aceitar Jesus, não aceitou Jesus, sai para o inferno, e não tem mais conversa. Mas a gente amar, andar, caminhar e servir essa sociedade que está tão carente e necessitada. Então, alguns testemunhos nessa linha, e em consequência dessas relações de afeto, de amor e de amizade, tem sido muito interessante. Tanto dentro do reino, como para aqueles que ainda não vieram para cá, né? Mas que em algum momento virão, se Deus assim permitir. Então, isso era um pouquinho que eu queria falar. Eu não quero tomar muito tempo, tem muita história boa para a gente ouvir. E acho que a gente pode ouvir a melhor história que vai vir dali. Valeu. É o Mateus primeiro? Então, gente, obrigada. Tá? Deus abençoe. Tamo junto. A melhor história vem depois, calma aí. Eu sou o Mateus, eu estou aqui falando e testemunhando acerca daquilo que nós estamos vivendo como movimento, mesa preparada, e de tantos testemunhos, né? Olhar para essa mesa e ver gente que influencia a gente desde aquele tempo, gente que a gente nem se conhecia e pagou café para a gente, enfim, olhar para a Lausanne, olhar para homens e mulheres de Deus que deixaram a marca. A gente olha para a Cileda e às vezes você não sabe que a Cileda traduziu coisas até do Lewis, né? E as pessoas ficam assim, meu Deus, como assim? O C.S. Lewis, Crônica, aquele lado de Crônica de Nárnia, está aqui, ó. E às vezes são homens e mulheres que marcam a nossa geração de um jeito nesse protagonismo silencioso. Então, estar né, assim, ouvindo homens e mulheres que marcou a nossa geração, um trem muito forte para nós. E com mesa preparada, nós temos vivido essa força. Eu lembro quando eu era muito jovem, meu pai sempre me ensinava o seguinte, quer aguentar muito peso, estica bem o elástico. Eu lembro quando tinha uns 13 anos, ele falou, filho, quando você quer aguentar um peso pesado mesmo, estica bem os elásticos. E como mesa preparada, a gente tem feito isso. Nós temos nos movimentado nos extremos, em lugares muito diferentes. Está aqui o Japão representado. A gente ouviu na mesa lá um testemunho tão forte como mesa preparada, esticado para esse outro lugar, com pastores lá japoneses sofrendo, gritando, num encontro Lausanne, num selo Lausanne, gritando o seguinte, nós precisamos dos jovens.
nós precisamos dos pastores também brasileiros. Cadê eles? Cadê esses pastores que estão plantando comunidade aqui? Agora a gente precisa de vocês. Então, o meu testemunho aqui é como nós temos vivido isso como movimento Mesa Preparada. Muitos irmãos aqui que estão com a gente também na mesa, e como Deus tem nos esticado. Para quê, Mateus? Para suportar pesos que às vezes sozinho ou fazendo o nosso a gente não suportaria. Então, quando eu olho numa blusa que a gente está usando, Padilha, o privilégio de ter, pelo menos um privilégio para mim, de ter estudado em São Paulo, num seminário onde a gente pôde ouvi-lo enquanto tinha vida, a caminhar com vocês três lá no PGM, enfim, ao encontrar tantos homens e mulheres de Deus que estão aqui sentados, que influenciam tanto esse evangelicalismo brasileiro, e olhar para homens e mulheres que ainda estão com o gás de falar, não, ainda dá tempo, ainda tem esperança. Então, meu testemunho é esse, acredite na unidade. Não pare de trabalhar. O movimento é importante para os elásticos estarem esticados. Eu sei que é difícil, eu sei que, como vocês mesmos falaram, a teologia é um negócio que a briga vai longe. Essa semana, o Antônio Carlos Costa, que também faz parte desse movimento todo, soltou um vídeo bem difícil teologicamente, e aí num grupo lá eu brinquei, estou com o Toninho. Aí os caras já falaram, então eu não posso sentar na sua mesa? Já que eu não creio nisso, eu já não posso estar na sua mesa, então o trem está tenso. Mas a minha palavra e o meu testemunho como mesa preparada é: seja um homem ou uma mulher de Deus, agente para promover esse tipo de mesa. Gente diferente, gente que pensa diferente, gente com histórias diferentes, gente com versões diferentes, mas com coração querendo aquecer o coração do outro, gente que paga a conta um do outro, gente que vem e que investe recurso, tempo, alegria, abraço, escuta, acolhimento, para poder promover isso aqui, encontros. Então, eu estou muito feliz com a Mesa Preparada. A gente está aqui num canal hoje, um dos maiores canais do Brasil, o Jesuscope, abrindo o canal deles para a gente poder ouvir histórias de gente que talvez a gente não conseguiria ouvir e colocar para o Brasil inteiro ouvir. Então, assim, é um testemunho para aquecer o nosso coração, que nada vai parar quando a gente se movimentar. Amém? Deus abençoe você. Amém. Acho que é melhor ficar mais perto de vocês, seguindo aí o exemplo, o bom exemplo desse pessoal. Quem disse que eu deveria dar uma palavra, um testemunho aqui, foi o André. Eu estou tão feliz de ver o André aqui, vocês não podem imaginar. Maravilhoso, mas é maravilhoso ver todos vocês. O Marcos está aqui também, que bom. Então é o seguinte, eu tinha que dar um testemunho lá da minha participação em Lausanne. Eu vou rapidamente dar 2 a respeito de Lausanne, mas quero incluir um sobre o Bob Pierce, que foi o fundador da Visão Mundial, que nasceu dentro da Mocidade para Cristo, como vários outros ministérios. A própria Associação Billy Graham nasceu dentro da Mocidade para Cristo, vários outros ministérios, a própria Rádio Transmundial. Muita gente da Rádio Transmundial acho que nem sabe disso. Então, eu estava lá no saguão principal do Palais de Bullier, lá em Lausanne. Estava sentado e chega o reverendo Paulo Overholt, que foi o meu antecessor como diretor da Mocidade para Cristo no Brasil, trazendo uma senhora que eu já conhecia, assim, já tinha visto, era a dona Corrie ten Boom. E o que ela me disse lá aquele dia, eu quero deixar para vocês também, talvez muitos de vocês já ouviram ela, quando ela dizia isso. Ela disse o seguinte: quando alguém traz flores para mim, eu agradeço, mas depois eu levo todinhas para Jesus. Aquilo me marcou muito, foi algo que me marcou muito. A outra coisa é que, enquanto nós saímos do nosso alojamento e estávamos nos encaminhando para o plenário do Congresso, nós subimos uma rampa e tinha um jardim, e eu ouvi uma voz de uma cantora lírica, e ela estava cantando o Salmo 27, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei e tal, né? E aquela voz linda, mas nós não a víamos, porque ela estava atrás de uns arbustos. Aí fomos para a primeira sessão do Congresso naquela manhã, e entra Leighton Ford, que era o moderador, era aquele que apresentava todos os preletores, e ele entra e trazendo
uma jovem cega, trazendo-a pela mão, e apresentou aquela moça como alguém que morreu. Os pais morreram num bombardeio lá na Coreia, durante a Guerra da Coreia. Ela ficou órfã, e Bob Pierce pegou aquela menina e arrumou uma família para ela, tal, e ela se tornou uma grande cantora lírica. E aí eu vi que era aquela pessoa que estava cantando, que eu ouvi a voz dela, e aquilo me marcou grandemente. Uma outra coisa que me marcou grandemente, agora eu peço que vocês não riam, mas foi algo, agora só para descontrair um pouco, nós temos no alojamento... Oi? Como é que é? Você vai contar uma coisa para descontrair a gente, mas por exemplo a gente ri. Não, pode rir, pode rir. O nosso banho era assim num lugar, o alojamento não tinha banhos exclusivos, assim, para... eu digo, claro, homens num lado, mulher do outro, né? Mas, entenderam, né? E eu estava tomando banho e entrou um indiano e ele começou a rir e fez a seguinte afirmação: banho de Adão, Adam's Bath, porque eu estava tomando banho nu, né? Porque os indianos, por razões culturais, eles não tomam banho nus. E ele estava rindo, mas nesse momento a porta lá fora do local de banho se fecha, e ele era claustrofóbico. E aquele riso, quase uma gargalhada, de repente, eu nunca vi algo mudar tão rápido, se tornou num grito de pavor. E ele começou a gritar, e aí nós tivemos que socorrê-lo e arrumar alguém que viesse ajudá-lo, tal, né? Foi outra coisa. Mas eu queria incluir aí um testemunho. Bom, vocês riram? Vocês gostaram? Bom, obrigado, Ricardo. Eu quero dar um testemunho sobre Bob Pierce. Sabe o que ele disse certa vez? Que o meu coração se deixe se comover pelas coisas que comovem o coração de Deus. O Bob Pierce estava muito doente. Ele não era muito de aceitar, ele era meio teimoso, sabe? E ele estava no hospital e não podia sair. Mas ele ligou para o reverendo Paulo Overholt e perguntou para o Paulo: tem alguém na sua equipe que está precisando de ajuda financeira? Sabe que aquele homem fugiu do hospital e foi fazer um depósito de $1.000 para a pessoa que estava precisando de ajuda aqui no Brasil. E essa pessoa era eu. Então eu queria dar esse testemunho para vocês também. Um homem que viveu intensamente, na prática, aquilo que ele sempre ensinou, aquilo que ele sempre pregou, aquilo que o moveu a fundar a visão mundial. Que o meu coração se deixe comover pelas coisas que comovem o coração de Deus. Eu quis incluir isso porque eu tinha prometido, eu não lembro para quem, mas eu tinha prometido que eu iria contar isso aqui para ele, e eu aproveitei e conto para vocês também. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Essa é uma iniciativa, esse encontro é uma iniciativa de várias organizações, né? Várias pessoas representando várias organizações. Algumas eu queria citar, a Bluefields, que é uma aceleradora de startups, o Centro Evangélico de Missões, em Viçosa, que eu represento, o Centro Cristãos de Estudos, aqui de Brasília, o Movimento Efeito Prisma, essa igreja que nos acolheu, Igreja Batista Vértice, Dizascope, vai cooperar na mesa à tarde também, e através da transmissão, a Rádio Transmundial, Steiger Brasil, Mesa Preparada, Vocari, a Missão Aleph do Natal, a Visão Mundial, MPC Brasil, a MTB, que congrega cerca de 100 organizações missionárias voltadas para povos não alcançados, e
o Ultimato e tantos outros aqui que, com o passar do tempo, foram se agregando. Então, eu queria celebrar isso também, nesse momento, antes de passar aqui para o André. A Ultimato dou umas revistas, vocês devem ter recebido. Ela espera que vocês façam uma boa leitura, compartilhem, tem artigos dos nossos convidados aqui também. E nós temos 2 títulos ali na entrada, que vocês podem depois adquirir. Um é o Compromisso da Cidade do Cabo, publicado pela editora Ultimato. É o Lausanne III, o documento. E Cristo, o nosso reconciliador. Evangelho, Igreja e Mundo. São vários artigos, também decorrentes de Lausanne III, que foi na Cidade do Cabo. E esse livro aqui foi publicado em 2014, parceria com a Encontro e Ultimato. Então, vocês podem adquirir um desses 2, tá bom? Quero chamar aqui o André. O André vai continuar essa parte da... Sim. Vai promover a ressonância e a gente vai abrir para perguntas e esse microfone que vai ficar circulando aqui para vocês. Bom dia de novo. Três momentos aqui. Pediram para que eu compartilhasse meu testemunho também. E depois a gente vai abrir para perguntas, tanto para você que está aqui presencialmente, quanto para cerca de 300, 350 pessoas chegando agora, que estão acompanhando o nosso evento pela internet. Então, se você tem uma pergunta, a gente vai dar 2, 3 perguntas aqui, talvez 2, 3 perguntas sobre esse primeiro momento de mesa aqui para o pessoal que está na internet. E depois a gente vai ter um momento de ressonância aqui nas mesas, onde você vai ser convidado a fazer parte disso também. Uma frase que o Palombo falou muito durante o período enquanto a gente estava pensando aqui, é que, com frequência, alguma das novas instituições que chegava e continuam chegando, e esse é um primeiro encontro, um primeiro passo de uma jornada que a gente quer que chegue muito mais gente. Então, se a sua instituição quiser caminhar, né, pensando essa missão no Brasil, esse lugar de diálogo, a gente quer fazer isso, é que não são, vocês estão fazendo isso. E toda hora ele falava assim, vocês não, nós. Porque, enquanto vocês estão fazendo isso, existe uma distância que quase dá para criticar, né? Eu estou criticando quem está fora. Assim. Então, vocês não, nós. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos tentando sonhar um lugar de diálogo sobre o Evangelho, a missão, um lugar que seja um espírito de amizade, não só em honra aos 50 anos que Lausanne faz ano que vem, mas em sonho para os próximos 50 anos, que seja Lausanne ou não, a gente deve sonhar como igreja brasileira. O testemunho que eu queria compartilhar foi que eu sou filho de pastor e cresci numa igreja de denominação forte, e que era uma igreja que é uma igreja que tende a ser autocentrada, olhar muito para si, as suas sociedades internas, as suas programações. E eu creio que isso seja comum a vários aqui. A minha denominação não é a única que cai nessa tentação. Percebo esse erro em muitas outras, assim. Mas foi no Espaço da Mocidade para Cristo de São José dos Campos, com Mongrau, Tiago Tomé, Rogério Quadra e outros, que eu tive contato pela primeira vez, aos 13 anos, com o Pacto de Lausanne. Aos 13, 2003, com o Pacto de Lausanne. E, para mim, foi muito significativo, porque eu estava para entrar no ensino médio. E, quando eu entrei no ensino médio, vem filosofia, vem sociologia, vem algumas coisas que, normalmente, trazem muitas e muitas provocações para um adolescente, para um pré-adolescente. E uma coisa que eu tenho muito gratidão no meu coração foi que o Pacto de Lausanne e a teologia que pulsa a partir do Pacto de Lausanne, para várias provocações que apareciam para mim, eu falava assim, mas a igreja já está respondendo isso há pelo menos 30, 40 anos. Eles dizem, mas a questão ambiental, mas a igreja já está falando de cuidado com a criação há 30, 40 anos. E a questão social, a igreja já se importa com isso e se articula para isso há muito tempo. Assim. Então, para boa parte desses apelos que, às vezes, sondam, né, e tentam tentar um coração do jovem para uma causa, a minha resposta era, mas a igreja se preocupa com isso. Eu não tive que buscar respostas para essas coisas fora da igreja. E a Mocidade para Cristo em São José unia diferentes denominações. Então, esse tom de amizade, esse tom de que o reino é maior do que a placa da minha denominação. E o encorajamento, a voz que o Espírito traz para mim, o conselho, o sentimento de sentar junto
ser mais importante, né, de alcançar, na época, com a MPC, os jovens, os adolescentes, de que, não, se não for para a minha igreja, tudo bem, mas a gente está fazendo isso por Jesus, a gente está mais se importando mais com as pessoas e com as amizades. Assim. Isso me marcou muito, e graças a Deus, o privilégio, depois de continuar vendo a MPC, promover isso, continuar vendo Lausanne promovendo isso, o PGM, né, o Projeto Grão de Mostarda, na figura do Ricardo, do Valdir, da Celeda, do Ziel, do Osmar, assim, promovendo isso, é muito bonito. Assim. Eles são de denominações diferentes, eles são de tradições diferentes, sim, mas eles são amigos há 50 anos. Eles se cuidam uns dos outros há 50 anos. Eles colaboram e inspiram e sustentam o ministério um dos outros há 50 anos. Assim. Então, esse é o tipo de espaço e esse é o tipo de igreja brasileira que me inspira. E, graças a Deus, tratou meu coração quando as tensões ali apareceram em momentos. Assim. Então, esse é o tipo de igreja pelo qual eu oro, pelo qual eu tento manter a chama acesa. E, se você está aqui, eu imagino que isso toque o seu coração também. E espero que a gente possa caminhar junto e construir junto algo que eu não sei o que vai ser, mas que as nossas crianças possam estar daqui a 50 anos, filhos e netos, testemunhando também, agradecendo e chorando aqui. Eu chorei com a Celeda, dando voz ali, e sendo gratos a Deus por aqueles que mantiveram esse caminho antes de nós. Assim. Então, como primeira pergunta, e para encorajar vocês que estão aqui, a pergunta que eu queria fazer para a mesa é: qual é o conselho de vocês para os próximos 50 anos? Para as pessoas caminharem juntas, mesmo quando tiver as tensões, quando tiverem as palavras chatas ali, qual é o conselho de vocês para a juventude, para os próximos 50 anos? Não só para a juventude, para os mais velhos, para os mais jovens, mas pensando esses próximos 50 anos, qual é o conselho de vocês? O Ricardo está com o microfone, de repente ele começa. Eu só peguei que estava aqui no chão. Só para completar a pergunta, né? Obrigado pelo testemunho. Muito bom saber que quanto mais cedo você tem acesso, né, a isso molda o seu ministério, né? Lausanne tem trabalhado internacional com a visão para 2050. Então, se não for para os próximos 50 anos, pelo menos até 2050, tá? Que igreja queremos? Ou que igreja chegará a 2050? Essa é a melhor expressão. Que igreja chegará a 2050? Vou resumir numa palavrinha só. E aprendi isso ao longo dessa caminhada. Deus é maior do que a minha teologia. Deus não cabe na minha caixinha. A partir do momento que você entende isso, que o vento sopra onde quer, que você não sabe de onde vem nem para onde vai, aí você está pronto para caminhar, né? E a primeira vez que eu vi isso foi pelo pastor Caio Fábio, que ele dizia o seguinte, e aquilo, no primeiro momento, me impactou, foi como assim, eu nunca tinha pensado nisso. É só a gente pensar que Deus não é evangélico, Deus não é cristão, né? E aí tudo fica mais fácil, porque o cristianismo tem quanto tempo? E quando Moisés falou para Deus, mas eu vou lá em nome de quem? Ele fala que o eu sou te mandou, pronto. Então, quando a gente pensa assim, com essas categorias, fica fácil andar junto. Maior aquilo que nos une que aquilo que nos separa. Deus não cabe na minha teologia, não cabe na minha caixinha, Deus não cabe na minha denominação, Deus é Deus e o vento sopra onde quer e Ele faz do jeito que Ele quer. Não desistam de dialogar. Não desistam de ser abertos para conversar com o diferente. E isso não é palavra minha, está lá em Filipenses 2. A palavra é atitude. Tenho a mesma atitude que Jesus Cristo. Não foi o trono, foi descer. Eu acho que esse eu acredito que é o desafio que continua estando à nossa frente para continuar sendo testemunha do Jesus de Nazaré. Eu acho que 3 palavras me ajudam a resumir algumas coisas, assim, tanto olhando para trás quanto para frente.
fidelidade, simplicidade e integridade. Uma das marcas assim que foram importantes para mim, acho que para nós aqui, foi conviver com pessoas fiéis, simples e íntegras. E para mim, a gente precisamos ter um certo cuidado quando olhamos para frente, porque no mundo assim bastante glamourizado, de muitas estrelas, de muita gente preocupado assim com performance, etc., é um risco e um desafio que nós temos, né? Assim, a gente fala, por exemplo, de pessoas como René Padilha, né? Mas assim, o primeiro contato pessoal que eu tive com ele foi sentado no ônibus indo de Campinas para Itaici num encontro da FTL. E de conviver em casa, como a Cileda falou. Não tinha atores famosos, gente de difícil acesso. Era gente simples, fiel e íntegra. E isso nos estimulava. Eu era um jovem e, de repente, eu vejo uma pessoa como René me incentivando a escrever alguma coisa. Como que eu iria fazer isso? Eu era muito ruim, sou, mas era pior, né? Muito pior para fazer qualquer coisa assim. Né? A primeira pessoa, além do René, nesse ônibus, foi o Valdir, quando apresentei uma palestra nesse encontro da FTL, você lembra? E foi que saiu o livro Caminho do Coração. O Valdir falou, dilui isso, escreva. Mas são pessoas que se tornaram amigas porque foram simples, permaneceram fiéis e foram íntegras ao longo da vida. Nunca viveram grandes oscilações. E isso gerou muita estabilidade, segurança, base sustentável para relacionamentos de longa duração. Como diria o reverendo Peterson, uma obediência numa longa direção. E terminando, uma pessoa, talvez, dos mais recentes que muito me influenciou, foi o professor James Houston. Tornou-se um grande amigo, completou 101 anos a semana passada, lúcido, muito coerente. E uma das coisas que desde ele com 101 anos hoje, né, eu com 68, essa é a diferença que sempre teve. Ele nunca me deixou chamá-lo de doutor James Houston ou professor. Era para chamá-lo de Jim. Nunca consegui, mas ele sempre me corrigia. E ele dizia, se você colocar doutor antes, isso muda a distância entre nós. É para ser Jim. E foi assim, a vida toda. Ele fazia questão de ser simples, fiel e íntegro. Isso fez toda a diferença. E fará para o futuro toda a diferença. Não precisa preocupar com o futuro da igreja, não. Se formos fiéis, simples e íntegros, a igreja chega onde ela precisa chegar. E a gente não... Assim, acho que é uma coletânea de coisas que a gente está dizendo. Tem uma palavra do Lutero que diz que nós somos todos mendigos, com exceção de que nós sabemos onde tem pão. Então, o que eu escrevi aqui, essa coisa da atitude também, né? Mas eu diria, uma outra coisa que eu diria é, não se leve muito a sério, não. De vez em quando, dá uma olhada no espelho, dá uma boa risada, porque a gente não é quem a gente pensa que a gente é, não. Então, essa coisa né, dá uma risada, porque a gente é só uma passadinha aqui, por isso que a gente precisa muito do outro. Né? Eu pensei que era só para segurar o microfone para ele. Vocês vão gostar do que eu vou falar agora. Eu não tenho nada para dizer, eu estou aprendendo muito aqui.
Talvez esse seja um bom conselho, né, Rev? Continue aprendendo, né? Alguém aqui, presencial, quer fazer alguma pergunta? Por favor, levante uma das suas mãos. Não temos tempo para muitas perguntas, mas seria muito bom que você sentisse parte ou colaborasse para essa construção, fazendo uma pergunta também. Alguém? Por favor, aqui. Não, tem um microfone que vai... Bom dia, muito bom estar aqui, né? Uma alegria. A minha pergunta começa com uma reflexão. Eu fiz 40 anos esse ano e também me converti adolescente. E eu fui ensinada que o principal era a gente aceitar Jesus e entregar a nossa vida. Eu lembro que meu pastor de mocidade falou para mim que, quando eu entrei na faculdade, que era para eu formar e pendurar o diploma na parede. Eu levei isso bem a sério. E eu fico vendo assim, o desafio hoje dessa minha geração é compreender, né? Como que nós podemos levar a sério essa missão sendo, né? Continua sendo. Isso eu sei que é um assunto que está desde 74, né? No Ministério Lausanne. Mas como que a gente pode continuar falando sobre isso, colocando na mesa as profissões, a forma como a gente pensa a arte, a música, como a gente pode ser Cristo nessa sociedade, né? Como que a gente pode fazer, inclusive, isso como movimento, como igreja, como que a gente pode ser e como que a gente vai ensinar essa geração. Eu tenho filho fazendo 15 anos, né? Então, tem sido o nosso grande desafio. Não é só a gente falar de Cristo, é a gente ser Cristo. Quais ações? O que a gente pode, né, como pais, e eu não morri ainda, eu acredito que agora que eu entrei na Terra Prometida, então a gente tem muita coisa para frente. Mas quais ações? O que a gente pode fazer? Como a gente pode pensar esse ser igreja, ser Cristo na cidade, no estado, no Brasil, né? Tá aí a minha pergunta. Eu queria... Como é que você se chama? Maísa? Ô, Maísa, eu responderia o seguinte: a gente tem que ocupar os espaços, entendeu? Vou te dar um exemplo. Você já foi no Natal Luz de Gramado? Mas já foi. Muito bem. E nós temos um movimento de oração de mães, Desperta Débora, e as mulheres ali começaram a orar, fazendo todo o percurso das ruas, pedindo a Deus o seguinte: ó Deus, coloca uma pessoa na comissão que vai organizar, para que não tenha tanta coisa errada sobre o Natal. E elas faziam isso, oraram durante muito tempo. Uma pessoa entrou nessa comissão organizadora. E eu já fui 2 vezes. E dessa vez, a festa lá na beira do lago começou com Gênesis, capítulo 1, terminou com 1 Coríntios, capítulo 13, e todas as músicas foram hinos clássicos da fé cristã. Por quê? Uma pessoa estratégica num lugar estratégico. A gente tem que ocupar esses espaços para fazer a diferença. Vou te dar um exemplo que está acontecendo, outro exemplo. Todo mundo ouviu, né, há 4 anos, 2019, o que aconteceu em Brumadinho, certo? Rompimento da barragem. O acampamento da MPC fica a 59 quilômetros, numa região também de muita barragem. E menos de um mês depois do que aconteceu, e isso foi noticiado em todas as redes, no Fantástico, à noite, no domingo, tocou a sirene lá na região de Macacos, o que trouxe para a região um problema muito sério. É uma região turística. Nós éramos 70 empresas, 75 empresas. Depois desse toque da sirene, que é a lama invisível, que não houve rompimento, mas houve... nós hoje somos 25. Né? E, por causa disso tudo, eu fiquei muito tempo fora porque, sem me envolver muito com a comunidade, que é um arraial, né, que é um distrito de Nova Lima. E, por causa disso tudo, eu me envolvi muito.
acabei que hoje eu sou vice-presidente da... E é talvez por isso que eu não podia estar aqui, mas estou aqui, vice-presidente da Associação Empresarial e Comercial, lá, e membro do Conselho de Turismo de Nova Lima. E, por causa disso tudo, sexta-feira agora vai começar algo chamado Natal Iluminado, um Natal iluminado para todos, que foi uma proposta que eu fiz através da Associação Comercial, que teve o apoio da Prefeitura e tal. E nós vamos ter 12 apresentações de corais dentro de uma capela, que, para você ter uma ideia, quando Belo Horizonte foi inaugurado, isso há mais de 130 anos, essa capela já tinha 200. Então, ela é uma capela do século lá de 1700 e tudo mais. E não se tem notícia de um trabalho desse dentro dessa capela e tudo mais, que é um patrimônio, né? Fui lá, me sentei com o padre, conversei com ele, falei, vamos fazer. Ele gostou da ideia, nós vamos levar os corais para lá para dentro. Eu vou estar com o microfone na mão, nós vamos falar sobre o Natal. Mas por quê? Nós temos que ser sal e luz, ocupar os espaços, onde a gente tem medo de entrar. Eu não sou político, não sou candidato, não sou filiado da partida, mostrar para Cristo é proibido se envolver em qualquer coisa. Se você me ver candidato, não vote em mim, porque eu estarei fora da vontade de Deus. Mas nós temos que ocupar os espaços, sabe? Seja no Associação de Pais e Mestres, aquelas reuniões de condemônio, entendeu? Tem que envolver lá para fazer diferença no prédio. Vocês são mais jovens, aceitar ser líder de turma na classe. Porque, se nós não ocuparmos os espaços, como é que vai ser? Entendeu? Então, ocupe os espaços. E aí eu entendo o que é ser sal e luz. Né? E, graças a Deus, todos sabem que eu sou pastor, e muitas das reuniões, todos, ô pastor, faz oração para nós, dá uma palavra, pastor. Ô pastor, faz isso aqui. E eu estou lá junto com eles, entendeu? Sendo sal e sendo luz. Só assim a gente pode fazer diferença. Não tem outra saída. Porque eu olho para Jesus, eu vejo Jesus exatamente assim, né? No meio das pessoas, fazendo diferença. Né? Me assentando com as pessoas, conversando com o padre, conversando com todo mundo, converso com o pessoal, almoço com eles, troco ideia com eles, a gente está sempre junto. As reuniões fazem lá no acampamento, dá pão de queijo, a gente come junto, dá risada, conta a casa, o cara fala palavrão, ou não fala, não, o pastor não gosta. Entendeu? É assim, a gente vai vivendo assim. Né? É indo, não é ide, é indo. Né? A gente vai indo e vai vivendo. E eu não poderia deixar de falar de como foi importante isso que o Ricardo falou aí, gente. Vida simples. Vamos adotar um estilo de vida simples. Acho que isso ajuda para caramba. Pronto. E mais perguntas? Ontem eu ouvi algo eu considero ele um profeta. Eu nem perguntei para ele se eu podia falar isso, mas eu considero ele um profeta, o pastor Paulo Borges Júnior. E ele me falou algo que me fez lembrar de um versículo aqui no capítulo 3 de Ezequiel, que tem tudo a ver com a pergunta da Mayra, né? Maísa. E aquilo que nós temos ouvido aqui. Olha aqui que diz em Ezequiel, capítulo 3, versículo 14, versículo 15. Então fui a Tel Abib, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali atônito no meio deles. A gente tem que estar no meio, a gente tem que ir lá onde eles estão. A gente tem a ideia de que os peixes vão pular dos mares, rios e lagoas e vão vir para a igreja. Jesus disse para Pedro, vá buscar aqueles peixes. Nós temos que pescar onde eles estão. E onde é que eles estão? Temos que... e nós sabemos onde eles estão, né? Agora, é o grande desafio. É o grande desafio que Jesus fez para Pedro, depois daquela malgrada tentativa de pesca que resultou em uma grande frustração naquela noite. Aí, no capítulo 21 de João, aí Jesus está lá na beira da praia e os discípulos chegam e vem Jesus e
depois de alguns conversarem com ele, ele diz para eles: vá buscar aqueles peixes. E Pedro foi lá e arrastou aquelas pesadas redes cheias de peixes. Deus está falando para nós: vá buscar aqueles peixes. Eu só disse... Não, na sua idade. Não, você. Bom, mas só uma coisa rápida. Sem uma identidade clara, sem ter nossa identidade em Cristo bem estabelecida e bem fundamentada, nós corremos um grave risco de nos perdermos em tudo isso e não conseguirmos construir essa missão como precisava. Assim, a identidade de Paulo era uma identidade em Cristo, a sua cadeia era em Cristo, suas algemas em Cristo, para ele o viver era Cristo. Enfim, essa identidade precisa estar solidamente estabelecida. E talvez esse seja uma das grandes necessidades da igreja em todos os tempos, e hoje, particularmente, ela precisa ser muito bem estabelecida, porque a nossa identidade vai migrando para outros conceitos, outros valores. Só estava conversando com o Paul Freston agora, num dos últimos domingos de outubro, depois de um culto celebrando a reforma, ele tem ido na nossa igreja com o Rodrigo, nos cultos, e terminando, a gente comentando isso, né, que algumas décadas atrás, o mês de outubro era dedicado a celebrar a reforma nas nossas igrejas. As nossas igrejas chamavam de igrejas protestantes, porque eram igrejas que vieram da reforma protestante, né? Isso dava uma identidade mais institucional, mas dava, né? Isso criava uma identidade entre várias denominações, né? E o Paul falou: pois é, hoje a reforma não define mais identidade para a igreja. O que define a identidade é a política. A nossa identidade migra. E quando ela migra, nós nos tornamos reféns de um sistema. Nós nos tornamos vulneráveis a uma cultura. E isso faz com que a nossa vocação se perca. Eu aprendi, Walter Brueggemann é um teólogo do Antigo Testamento, e ele me lembrou que para cada sim tem um não. Então, como é importante o sim e o não. Então, acho que uma das coisas, qual é um dos não que nós precisamos é desconstruir uma ideia clericalizada de vocação e de chamado, né? Então, porque nós vivemos, digamos, numa indústria gospel, que de alguma forma santifica processos de clericalização. Então, a gente tem que desconstruir não, dizer não para isso, para que haja uma compreensão horizontalizada de vocação. O sacerdócio geral de todos os santos, que foi uma das coisas da reforma. Então, acho que isso é importantíssimo, né, para os jovens, digamos, que estão escolhendo, que há valor em diferentes expressões de vocação na nossa sociedade. E o que determina isso tem a ver com vocação e com construção de cidadania e de sociedade. Porque Deus tem, né, todo um cardápio vocacional diante de nós. Eu acho que a segunda coisa, para mim, importante, é discernir o que não vale e o que vale. Se a gente, assim, cedo na história da igreja, já teve uma discussão. Por exemplo, uma discussão foi: um cristão pode ser soldado romano? Né? Foi uma das discussões, até por causa da questão religiosa, né? Quando a gente olha para a história das missões, a gente vai ver que tem algumas linhas vocacionais que são fundamentais. Por exemplo, muitas iniciativas missionárias levavam o médico, a médica, a enfermeira, a professora, o agrônomo, a agrônoma, né? Ou seja, acho que essa geração precisa fazer um discernimento de qual é a vocação legítima para a construção de cidadania e de reino, e qual é a vocação ilegítima dentro do menu
de profissões que são importantes hoje. Não é qualquer coisa que vale, não. Né? Então, tem algumas profissões, algumas linhas que precisa dizer não. E eu acho que vocês têm que fazer esse discernimento. Né? Uma nova geração tem que fazer esse discernimento, porque diante do mundo, né, das redes sociais, da inteligência artificial, da biomedicina, tem muitas coisas que são novas e muitas coisas que precisam ser valorizadas, e algumas delas os cristãos precisam dizer não para elas. Façam esse exercício de discernimento. Eu vou tomar a liberdade de acrescentar uma coisinha, que a vivência de Lausanne, de diversas instituições, eu acho que ajuda muito nesse processo. Então, a ABU, por exemplo, no trabalho universitário, não vá apenas para a faculdade para você pendurar um diploma no final, sabe? Viva o evangelho no meio universitário. O Vocari, que é um dos nossos parceiros aqui, tem ajudado a investir na consciência missional dos nossos jovens. Então, busque conhecer o Vocari. Quem sabe você pode abençoar o seu filho, o seu neto via Vocari. E aqui em Brasília, o pastor Ricardo e nós atuamos no Centro Cristão de Estudos, que tem o Vocatio, que lida exatamente com a questão da integração da fé e trabalho. O pastor Ricardo, a Karen está ali também, nossa professora. E outros lugares têm outras iniciativas, assim. Então, eu diria para quem tem iniciativas similares, vamos nos juntar e espalhar isso. E para igrejas locais, assim, vamos trabalhar juntos, né? Não necessariamente cada um precisa ter um projeto, vamos trabalhar juntos, assim. Há boas respostas, tem boas pessoas tentando elaborar boas respostas ao longo do Brasil inteiro, assim, graças a Deus. É um tempo bom para a igreja brasileira. Deus há de cuidar de nós. Queria fazer mais uma pergunta e pedir que a gente seja mais breve, um pouquinho, só com esse cuidado, para a gente ter esse tempo de ressonância nas mesas, aqui também. Uma pergunta que chegou pela internet aqui, e que eu acho que caminha um pouco na linha do que a gente está, o que é inegociável para esse processo de caminhar junto na missão? Alguma coisa é inegociável? Então, o Valdir acabou de falar desse sim e desse não. Então, por um lado, acho que nós entendemos o que o Marcelo falou, como Deus não cabe na minha caixinha. Mas existem alguns valores, ou alguns princípios, ou alguns aspectos da verdade que são inegociáveis, assim? Se a pessoa cruzar alguma fronteira, isso complica a conversa? Acho que essa é uma pergunta bastante importante para a tendência da minha geração, que tende a querer incluir tudo e todos. Então, e todes, inclusive. Todos, todas e todos. Assim. Então, o que é inegociável? Acho que essa é uma pergunta importante para a gente hoje. Eu aprendi isso, eu tenho 3 filhas e 7 netos, e desde cedo eu aprendi o que é negociável e o que é inegociável na criação das minhas filhas. E eu apliquei isso para a minha vida. Né? O que é inegociável é os princípios e valores das Sagradas Escrituras. Não é? Metodologia, gente, é negociável, certo? Mas princípios da Palavra de Deus são inegociáveis. A MPC tem um slogan que foi criado pelo seu fundador, Torrey Johnson, que diz o seguinte: essa organização caminhará ao compasso dos tempos, mas ancorada na rocha. Né? E, nesse tempo aí, todo mundo ficava querendo uma posição da MPC, né? A MPC é o quê? Ela é direita ou esquerda? O que é? Eu falei, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que essa frase veio de Deus mesmo. Eu falei assim, olha, deixa eu te falar. A MPC é tão progressista que ela está ao compasso dos tempos. E ela é tão conservadora que ela está ancorada na rocha. Então, pronto. Daí você resolve o que você quer. Então, eu acho que é isso. O que é inegociável são os princípios. Quebrou o princípio da palavra, aí não dá, não. Aí, como diria minha mãe resumia muito assim, as coisas, ela falou assim, aí é muito para mim. Eu acho que
Quando eu penso em identidade ou fidelidade, né, nós temos que ser fiéis a alguém, a alguma coisa, né? Isso que o Marcelo falou, assim, realidades inegociáveis. Nós temos os aspectos que são exclusivos da fé cristã, né? Isso envolve a centralidade, a autoridade de Cristo na redenção, isso envolve a autoridade das Escrituras como nossa única regra de fé e prática, isso envolve a nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, nós temos essa revelação que estabelece os alicerces da nossa fé, para os quais nós somos fiéis. Então, a nossa fidelidade segue aí. Isso não nos torna necessariamente nem defensivos, nem agressivos, em nada. Apenas precisamos ter isso claro diante de nós, né? Porque isso dá sentido para a nossa fé. Uma vez que isso vai sendo diluído em tantas outras coisas, torna-se algo que pode ter algum efeito sociológico, antropológico, psicológico, enfim, qualquer coisa, menos uma fé. Uma fé que tem sua base, tem seu alicerce, tem sua constituição e tem sua história, né? Tem sua história. Nós não somos filhos de proveta, né? Nós temos uma longa tradição, uma longa história, e essa história é marcada pelo testemunho de homens e mulheres fiéis, né? E são coisas inegociáveis. Cadê o Mateus? O Mateus falou do elástico, né? Eu diria que a questão da negociabilidade tem a ver com o elástico da graça, né? André, para mim, como que você encontra o espaço da graça com firmeza entre o que você disse, a geração onde tudo vale, né? E eu acho que a minha geração, eu olhando para mim mesmo, eu acho que eu tive eu comprei algumas brigas burras. Eu fiz afirmações horríveis. Eu distanciei e rompi por causa que eu achava que eu estava certo, que eu tinha razão, que a minha doutrina era verdadeira, que a minha interpretação era verdadeira. E eu descobri na minha caminhada que o espaço do reino é muito mais amplo do que o meu reino. Por exemplo, em termos bem concreto, eu trabalhava dentro do movimento Encontrão, que é da Igreja Luterana. Ali eu sabia me movimentar. Eu fui com a visão mundial internacional e comecei a ver expressões do reino e de fidelidade, de amor a Jesus, fora do meu arraial. Aí, de repente, eu percebi, caramba, eu não sei me movimentar naquele universo, mas eu não posso impor sobre aquele universo os parâmetros do meu universo. Então, eu preciso caminhar em direção ao outro. Então, digamos, o meu aprendizado é a graça, que a graça de Deus vai muito além de mim mesmo. Agora, nessa caminhada, na medida em que essa graça ela é diluída, ela deixa de ser graça, né? Ou seja, como que identidade com graça precisam caminhar juntos, e por isso a gente não pode ficar sozinho. Na medida em que eu caminho sozinho, eu compro brigas burras, e rupturas innecessárias, e a gente precisa caminhar juntos. E tem toda a influência cultural nisso que a gente tem que ter cuidado, né? E um conselho que eu ouvi do meu professor, do Dr. Hilson, é que quem casa com o espírito da época, a época passa e fica viúvo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que passam.